Eu preciso ser paga para estar de maneira afetuosa com o meu marido? Com os meus filhos? Com os meus pais? Com os meus amigos? Não. Isso não significa que eu não tenha que ter dinheiro para viver, para trocar por um café, para trocar por uma pizza, para trocar por uma viagem. Essas coisas que eu troco, elas têm valor ou são só troca para mim? Depende. Uma viagem pode ter troca e valor. Um estudo pode ter troca e valor. Uma pizza pode ter só troca. Uma caneca pode ser só troca. Ou, dependendo da caneca que for, ela tem valor para você. Essa tem valor para mim. A pizza com os meus amigos, com a minha família, sair com os meus filhos, pode ter valor. Ou pode ser só alguma coisa para eu comer. Ah, Andresa, mas aí tem valor para o corpo. Banana também é mais barato. Então, o que tem mais valor? A pizza ou algo nutriente? Percebe que tem diferença? Então, a gente precisa olhar para todos os valores. Então, a energia do dinheiro, ela é troca e valor. Mas você precisa dar um passo anterior para entender sobre o que você está falando, sobre o que você está buscando. Então, quando a gente fala de trabalho, tem gente que fala assim: eu trabalho e eu faço um bom trabalho e ele não me reconhece. Um exemplo: eu trabalho, eu faço um bom trabalho e ele não me aumenta. Um exemplo. Mas você foi contratado para fazer um bom trabalho. Nenhum dono de empresa ou chefe contrata alguém para fazer um mau trabalho. Olha, eu vou contratar essa pessoa aqui para ela fazer qualquer porcaria. Isso não existe. Todo mundo vai ser contratado para fazer um bom trabalho. Portanto, a gente não está fazendo mais do que a nossa obrigação, fazer um bom trabalho. Isso não é mais valioso. Então, assim, é fato que ou você se desenvolve e supera as expectativas, tanto no trabalho quanto na relação, porque tem gente que faz um trabalho sensacional, mas é insuportável, impraticável. Então, às vezes, na relação não dá certo. Agora, se ela for muito boa, muito mesmo, vão passar por cima disso. E a gente pode ser o legal, a gente vai embora. Porque ela se supera no nível de técnico dela. Agora, se ela for menos fácil de lidar, sempre de cara feia, sempre reclamando, sempre bufando, sempre com milhares de problemas lá em casa, e ela vai para o trabalho e leva tudo aquilo, ela vai modificando o valor dela dentro daquele quadro. Então, que ela ali, para o chefe, ela tem o valor, mas quanto de valor? Ou ela pode ser facilmente substituída por uma outra pessoa, porque a empresa contrata para que seja feito um bom trabalho. Então, só um bom trabalho é o que se espera, nada mais, no mínimo. Algumas pessoas se sobrepõem a isso, e isso não é só sobre o trabalho. É sobre como chega, como se comporta, como é com as outras pessoas, se chega nos horários, se está sempre organizado, se está do jeito e aumenta aquela expectativa, né? Dá o que a gente chama de um over delivery, entrega mais, não é mais trabalho, mais valor. Começa a colocar em jogo o valor, começa a entregar melhor. Começa a se aperfeiçoar, se profissionalizar, se melhorar, e aí ela vai valendo mais. Essa é a energia do dinheiro da troca e do trabalho, que não tem nada a ver com os valores dentro de casa. No energia de dentro de casa não existe a troca monetária, de numerários. É outra troca. A troca é outra. Existe troca e existe valor, mas ela não é monetizada. E aí a gente precisa entender todas essas variações para que a gente entenda que ninguém contrata a gente para a gente fazer um mau trabalho. Isso não existe. Eu sou terapeuta. Se você vier fazer uma consulta comigo, você não espera um mau trabalho, você espera um bom. Só que se eu me superar, você vai falar: caramba, eu quero fazer de novo. Eu não quero perder esse horário. E o que vai fazer eu me superar? Eu estudar mais, eu treinar mais, eu ganhar habilidade, eu falar cada vez melhor, eu ter cada vez técnicas que vá pegar pessoas de todos os lados. Porque às vezes ela precisa de um trabalho espiritual e às vezes ela precisa cair na real. Então o que ela precisa? Eu tenho uma gama de coisas para o que ela precisa. E aí ela vai falar: poxa, toda vez que eu saio de lá, eu saio com uma coisa aqui que mudou o jogo aqui.
na hora de procurar um terapeuta ou de indicar o terapeuta, quem ela vai indicar? O que fez um bom trabalho ou o que fez um trabalho fora da média do que ela estava esperando? Ela chegou lá e foi mais do que ela esperou. Ainda que às vezes ela tenha saído meio tordoada. Foi dito coisas que ela nunca tinha observado, que ela nunca tinha parado para ouvir, que nunca ninguém tinha tido coragem de dizer. Então, todo esse processo de intensidade do valor e do dinheiro, eles mostram pra gente a energia do dinheiro. A energia do dinheiro é a materialização de uma energia chamada valor. Sim, mas o quanto valor eu emprego, eu vou ter uma troca numerária em relação àquilo. Só que eu pago com valor. Quando eu estou estudando, quando eu estou trabalhando, eu estou pagando com o meu magnetismo. Eu estou pagando com tudo aquilo que eu empreguei para ter aquele valor. Ai, mas isso não vai acabar nunca, Andresa? Nunca, porque o grande valor não é possível ser pago. É a evolução, é o esforço em se tornar mais valioso, mais valoroso. Nas relações em casa não é diferente. Porque as pessoas são diferentes e a gente tem que ter um esforço para conviver com os diferentes dentro da mesma casa se aquela pessoa me for valiosa, se eu quero estar perto dela. Se é importante estar com ela, eu preciso encontrar uma maneira. Se aquela pessoa me é valiosa o suficiente, às vezes eu preciso sair daquela casa, bancar a minha vida para conseguir conviver com uma mãe tão diferente de mim, mas que eu tanto amo e que está tão difícil conviver com ela. Ah, mas a minha mãe, o meu marido, a minha irmã, meus amigos, eles não querem mudar. Respeita. Se eles não querem, se eles não podem, se eles não conseguem, se eles não sabem, pegue você para manter, já que aquela pessoa é valiosa para você, mas ela não quer, não consegue, não sabe, não pode, por qualquer razão, respeite, retire-se e conviva melhor com essa pessoa. Porque isso é possível dentro das nossas relações com pai, com mãe, com filho. Maior, né, o filho? Enfim, com irmãos, com colegas, em relacionamentos, casamento, é possível? Não sei. Depende. Quais são os valores intrínsecos para você e para o outro? E percebe que a gente já foi para relacionamento? O que isso tem a ver com dinheiro? Tudo, porque tem a ver com valor, tem a ver com o que é valioso, com o que é valioso. Então, como você vai ter boas relações? Como você vai se relacionar bem? Às vezes a gente precisa trabalhar as nossas terapias para que a gente fique melhor e se relacione melhor no nosso trabalho.